Entrevistas com celebridades costumam abordar próximos projetos e acontecimentos relevantes em suas vidas. Em algumas ocasiões, porém, essas entrevistas saem dos trilhos quando uma pergunta inadequada é feita, ou a celebridade começa a agir fora do normal, e esses momentos geralmente são comentados por décadas depois do ocorrido. Número 10. David Blaine ganhou fama por seus truques de mágica e ilusões que deixaram as pessoas perplexas por anos. Ele é conhecido por seu comportamento estoico, seja no palco ou na rua. Porém, em uma entrevista de 2001, aparentemente exagerou nisso. A entrevista foi gravada para o GMTV, Good Morning Television, primeiro programa nacional de café da manhã da ITV no Reino Unido. O entrevistador Eamonn Holmes, famoso no Reino Unido, jamais imaginou que a conversa com Blaine seria totalmente unilateral. Quando Blaine entrou no estúdio, Holmes o apresentou imediatamente, mas a conversa logo esfriou, resultando em uma das entrevistas mais constrangedoras de todos os tempos. Holmes fazia uma pergunta, mas Blaine apenas o encarava, aparentemente sem emoção e sem vontade de responder. Ele ergueu a mão, palma para fora, e mostrou repetidamente a Holmes um olho maligno que desenhara. Holmes perguntou para que servia o olho e Blaine respondeu que era para proteção. Holmes perguntou do que ele precisava de proteção e Blaine respondeu friamente: contra perder a vida. 18 anos depois, Blaine voltou ao programa, agora entrevistado por Lorraine Kelly, outra apresentadora famosa. Ela mencionou a conversa anterior e perguntou por que Blaine não falou nada para Holmes. Ele contou que estava nos bastidores, na Sala Verde, por volta das 7h30. Ele achou que o truque de cartas seria entediante para o programa e criou um plano alternativo. Ele achou que seria engraçado se simplesmente permanecesse em silêncio durante toda a entrevista. Holmes depois afirmou que a entrevista foi excruciante e lhe causou muito estresse. Blaine depois pediu desculpas a Holmes e até compartilhou alguns truques de cartas com ele. Número 9. Tom Cruise, astro de cinema conhecido pelos filmes Missão Impossível, já deu entrevistas marcantes, como quando pulou no sofá no programa da Oprah Winfrey e revelou namoro com a atriz Katie Holmes. A maioria das entrevistas dele ocorre como planejado, com Cruise respondendo calmamente e de forma ponderada. Mas outra, que aconteceu em 24 de junho de 2005, não saiu como planejado e trechos do incidente já foram vistos incontáveis vezes na internet. Naquele período, fãs de Cruise aguardavam ansiosos o lançamento de Guerra dos Mundos, baseado no conto de H.G. Wells. Muitos se lembram dele por supostamente ter causado caos quando essa história foi apresentada em um programa de rádio muitos anos atrás, e por isso estavam animados para ver como o conto seria adaptado para as telonas. No dia em questão, Cruise apareceu no programa Today Show, que na época era apresentado por Matt Lauer. No início tudo ia bem, até que Lauer fez uma pergunta que irritou Cruise, resultando em uma discussão acalorada ainda comentada hoje. Até aquele momento, eles haviam falado sobre o filme que estava para ser lançado e sobre o fato de Cruise e Katie Holmes estarem prestes a se casar. Mas as perguntas de repente seguiram um rumo inesperado. Lauer comentou sobre Brooke Shields ter usado antidepressivos para depressão pós-parto e mencionou observações de Cruise sobre o tema. Antes, Cruise criticou Shields, dizendo que o uso do remédio por ela era perigoso e irresponsável. Essas declarações vieram de sua ligação com a Igreja da Cientologia e da crença do grupo de que medicamentos psiquiátricos fazem mais mal que bem. Ele afirmou que o uso do medicamento por Shields encorajaria outras mães que acabaram de ter filhos a fazer o mesmo e sugeriu que a depressão pós-parto pode ser tratada com vitaminas, exercícios e boa alimentação. Ao ser questionado por Lauer, Cruise acusou-o de defender esses medicamentos, mesmo desinformado. Ele acrescentou que a psiquiatria não passa de pseudociência, mas depois pediu desculpas, afirmando que deveria ter lidado com a situação com menos agressividade. Número 8. Nunca é bom desviar do tema ao entrevistar uma celebridade, independentemente de quão escandalosa ou interessante tenha sido sua vida.
Essa é uma lição que David Letterman aparentemente nunca aprendeu, e suas ações ao entrevistar a atriz Lindsay Lohan em 2013 são frequentemente citadas como prova disso. Naquele ano, Lindsay Lohan voltou a atuar após um período caótico. Ela ficou viciada em álcool e drogas, passando por várias internações em clínicas de reabilitação, quase sempre sem resultado. Além disso, ela atuou em vários filmes fracassados nas bilheteiras, prejudicando seriamente sua reputação. Mas ela conseguiu dar a volta por cima e estava prestes a aparecer em um filme e em uma série de comédia, especificamente Todo Mundo em Pânico 5 e Terapia do Medo. A princípio, os dois conversaram sobre o filme que estava por vir e pareciam estar se divertindo. Mas então, Letterman de repente mudou o rumo da entrevista e ficou hostil com Lohan, que ficou visivelmente desconfortável. Primeiro, ele perguntou se ela não deveria estar em reabilitação. Ela respondeu que iria para a clínica em 2 de maio e ficaria 3 meses. Letterman perguntou quantas vezes ela esteve na reabilitação e Lohan disse várias. Ao ser questionada sobre o motivo da reabilitação, Lohan se mostrou mais desconfortável e disse que esse tipo de pergunta não havia sido combinado. Letterman continuou insistindo, fazendo perguntas mesmo após Lohan sugerir mudar de assunto. Ela o repreendeu chorando, dizendo que sua saúde física e mental não era algo para brincar. Mas nem isso pareceu ter efeito sobre ele. Ele mencionou que ela já foi pega furtando um colar de ouro de $2.500 e disse que deveria ter vindo ao programa com a etiqueta no vestido. Letterman foi criticado por seu estilo de entrevista insensível, enquanto Lohan tentava rir e enxugava lágrimas, dizendo: "Eu adoro te ver." Número 7. Atrizes, supermodelos e cantoras de Hollywood enfrentam pressão constante para manter o peso baixo devido aos padrões de beleza impostos pela indústria do cinema. Em muitos casos, elas são criticadas ao ganhar peso, seja por fãs ou executivos de Hollywood. Atualmente, esse tipo de body shaming é considerado inaceitável, por isso, uma entrevista entre Howard Stern e Anna Nicole Smith de 2002 voltou à tona, com muitos criticando Stern pelo comportamento. Smith se inspirou em Marilyn Monroe para virar estrela de cinema, mas isso fez com que fosse cobrada pelos mesmos padrões da ídola por anos. Ela frequentemente aparecia em tabloides que a envergonhavam por estar acima do peso, e comediantes costumavam fazer dela o alvo de muitas piadas. Durante a entrevista, Smith promovia seu reality O Show, de Anna Nicole, no programa de Howard Stern, mas a situação rapidamente saiu do controle. Em episódio anterior, Stern comentou o peso de Smith, sugerindo que ela tinha cerca de 300 libras e dizendo não entender por que ela não se considerava acima do peso. Eles apostaram sobre o peso dela, e Robin Quivers, co-apresentadora de Stern, achou ótimo em vez de defender Smith como os fãs esperavam. Eles então combinaram para que Smith viesse ao estúdio para uma entrevista e ela imediatamente exigiu saber por que Stern estava dizendo que ela era acima do peso. Ele disse que ela não se vestia como alguém acima do peso, mas Smith respondeu que sabia ser uma mulher grande, usando suas próprias palavras. O que veio depois surpreendeu os fãs. Stern tentou convencer Smith a subir na balança para ser pesada e revelou ter apostado dinheiro no resultado. Ela recusou, gritaram repetidamente com ela para subir na balança e ofereceram $3.000, mas ainda assim recusou. A entrevista foi muito tensa e Smith só pediria desculpas anos depois, após perder muito peso. Mas Stern nunca se desculpou e Smith morreu sem que ele percebesse o quanto suas ações foram prejudiciais e que seus comentários provavelmente agravaram o estado mental frágil dela, contribuindo para seu falecimento. Número 6. Courtney Love, a ex-esposa da lenda do grunge Kurt Cobain, não é estranha à polêmica. Por anos, ela enfrentou álcool e drogas e houve quem a culpasse pela morte de Cobain, apesar de nunca ter sido provado. Love recebeu críticas ao longo dos anos por frequentemente aparecer no palco com sua banda Hole extremamente embriagada e por sua briga pública com o ex-baterista do Nirvana e atual vocalista da banda Foo Fighters, Dave Grohl.
Um dos momentos mais difíceis dela foi em 1995, quando Love participou do MTV Video Music Awards. Ao chegar, ela viu Madonna sendo entrevistada por Kurt Loder e entrou no centro das atenções sem convite. Primeiro, ela jogou estojos de maquiagem na cantora, que tirou da bolsa. Madonna parecia confusa ao olhar para Love, que interpretou isso como um convite para participar da entrevista, mas não era. Madonna pediu a Loder para não chamar Courtney Love ao palco e comentou: "Courtney Love está precisando de atenção." Ela sentou-se em uma cadeira e dominou a entrevista, irritando Madonna. Ela invadiu o espaço de todos e comparou seus sapatos aos de Madonna. Ela falou sobre trabalhar em hospital e ficar famosa, mas muito do que disse eram mais divagações do que frases coerentes. Ela estava visivelmente embriagada e logo os dois cantores começaram uma guerra de palavras. Madonna mencionou o vício de Love em substâncias ilegais, mas seus comentários pareceram passar despercebidos por Love, que continuou divagando. O assessor de imprensa de Madonna interveio e, ao acompanhar a cantora para fora do palco, ela mandou um beijo para Love, mostrando-se vitoriosa após 4 minutos de disputa. Ao mesmo tempo, Love escorregou para trás e caiu da cadeira, e Loder se aproximou para ajudá-la. Isso encerrou abruptamente a entrevista, enquanto as câmeras se afastavam, preservando parte da dignidade de Love. O incidente ficou infame na indústria da música, e Madonna depois escreveu que o comportamento de Love naquele dia é mais um motivo para evitar drogas ilegais. Número 5. Joan Rivers, a famosa atriz, comediante, produtora e apresentadora, faleceu em setembro de 2014, aos 81 anos de idade. Ela era uma profissional experiente e muito famosa. Entrevistadora prolífica, ela se ofendeu com as perguntas feitas por Frederica Whitfield, da CNN, poucos meses antes de falecer. Na época, Rivers apresentava o programa Fashion Police, que reunia celebridades no estúdio para analisar os looks de outros famosos no tapete vermelho. Ela também divulgava seu livro, Diary of a Mad Diva. Embora pareça um entretenimento leve, Fashion Police muitas vezes virava uma enxurrada de insultos e piadas sobre as roupas dos outros. Joan Rivers apresentaria o programa até falecer, o que levaria a uma entrevista intensa com Frederica Whitfield. A conversa começou como planejado, com as duas mulheres falando sobre a carreira de Joan Rivers e os acontecimentos em sua vida. Uma pergunta mudou o clima da entrevista, e Frederica Whitfield não conseguiu se recuperar. Quando disseram que seu programa Fashion Police era maldoso, Joan Rivers ficou visivelmente agitada e afirmou que não estava sendo maldosa com seus colegas celebridades, acrescentando que estava apenas dizendo a verdade ao criticar as escolhas de roupas deles. Ela destacou que Joan Rivers usou um casaco de pele na capa do novo livro, apesar de anos se dizendo ativista dos direitos dos animais. Joan Rivers perguntou se Whitfield usava sapatos de couro verdadeiro e mandou a entrevistadora calar a boca. Se Whitfield interpretou mal a situação ainda é desconhecido, mas ela continuou insistindo no assunto, o que fez com que Joan Rivers perdesse completamente a paciência. Ela iniciou um discurso furioso, afirmando que a entrevista tinha virado uma situação em que ela precisava se defender. E Whitfield fez tudo o que pôde para minimizar a situação, mas Joan Rivers já tinha tido o suficiente e imediatamente tirou o fone de ouvido, anunciando que estava indo embora. Antes de sair, ela ressaltou que a entrevistadora foi apenas negativa e que o pelo do seu casaco já tinha 15 anos. Em seguida, ela bateu o livro na mesa e saiu abruptamente, deixando Whitfield se perguntando o que tinha acontecido. Número 4. Muitos lutadores profissionais, como John Cena, The Undertaker e Stone Cold Steve Austin, já disseram que a pergunta mais irritante que recebem durante entrevistas é se a profissão deles é falsa. Eles já explicaram em várias ocasiões que, embora a história seja realmente roteirizada, a ação no ringue é extremamente perigosa e pode facilmente resultar em alguém se machucando gravemente ou até pior, como já aconteceu no passado. Durante meados dos anos 90, a luta livre profissional era mais popular do que nunca, e uma das maiores estrelas do esporte, The Undertaker, participou de uma entrevista no programa de TV Good Morning Kuwait, junto com seu colega Vader. A dupla foi ao Kuwait promover a turnê do Oriente Médio da WWE e foi entrevistada por Bassam Al-Atta,
que parecia não conhecer muito sobre luta livre profissional. Ele errou ao perguntar ao Undertaker se a luta era falsa, e ficou claro que a estrela não gostou dessa pergunta. Ele tentou manter a postura profissional e deu uma resposta longa, explicando que os movimentos eram combinados previamente, mas que as lesões são muito reais e há muito perigo envolvido. Ottman aceitou a resposta, mas ao fazer outra pergunta, Vader interrompeu e disse: "Meu colega perspicaz, campeão mundial dos pesos pesados, é muito diplomático." Talvez eu não seja tão diplomático. Na verdade, considero sua pergunta e comentários ofensivos ao meu trabalho. Ele disse que queria responder, pois o apresentador nunca lhe deu a chance de falar. Ele disse que poucos homens conseguiriam entrar no ringue como ele faz diariamente, e se pudessem, também fariam isso. Quando Ottman tentou responder, Vader pulou da cadeira e agarrou o apresentador pela gravata, perguntando se a situação parecia falsa. Em seguida, ele convidou Hoffman para ir ao ringue naquela noite para enfrentá-lo, mas o apresentador, visivelmente abalado, pediu para ele se acalmar. Vader afirmou que não estava ali para ser insultado e soltou sua gravata bruscamente. Esse continua sendo um dos momentos mais icônicos das entrevistas de wrestling, que levou à detenção de Vader pela polícia por 10 dias. Número 3. O cofundador da World Wrestling Entertainment, Vince McMahon, participou de uma entrevista ao vivo com Bob Costas em 2001. O ocorrido naquele dia ainda é visto por muitos como um dos confrontos ao vivo mais explosivos da história dos esportes na TV a cabo. A entrevista provavelmente foi ruim porque McMahon não estava acostumado a críticas, sendo fundador de uma das federações esportivas mais bem-sucedidas da história. Em 2018, ele fundou a FXL, uma liga de futebol americano que McMahon esperava que competisse com a NFL. Foi uma parceria entre a WWE e a NBC, e o primeiro jogo entre o Las Vegas Outlaws e o New York New Jersey Hitmen foi realizado em 3 de fevereiro de 2001. A ideia era inovadora, mas, como ocorre com esportes cheios de artifícios, os fãs logo se cansaram. E com a trama então dominante na WWE ficando desgastada, McMahon estava sob muita pressão. Na época, ele se sentou com Costas, que após apresentá-lo, logo destacou que a audiência da XFL havia caído 75% desde a primeira semana. Ele disse que os jogos tiveram as menores audiências no horário nobre da TV aberta e questionou se McMahon garantiria mais jogos no ano seguinte. A resposta foi não. McMahon, mais tarde, afirmou que ficou irritado devido à incapacidade de Costas de permanecer no assunto e porque ficou claro que ele estava, de alguma forma, tentando desacreditar McMahon por motivos desconhecidos. Costas seguia interrompendo suas respostas e, segundo McMahon, agia como se fosse superior a ele. Em determinado momento, após ser interrompido novamente, McMahon se inclinou para a frente na cadeira e disse para Costas calar a boca enquanto ele respondia à sua pergunta. Ele disse que Costas não sabia do que falava e chamou o programa de interrupção do Bob Costas. Costas afirmou que sua intenção era manter McMahon atento. Ele então interrompeu novamente para encerrar a entrevista. E McMahon mais tarde afirmou que, se Costas fosse um pouco maior, provavelmente teria o confrontado ao vivo na televisão. Número 2. Robert Blake fez sua estreia como ator quando ainda era criança em um curta-metragem chamado Joy Scouts, que foi lançado em 1939. Depois disso, ele teve uma carreira bem-sucedida e cheia de histórias na indústria cinematográfica, mas sua vida não foi isenta de controvérsias. Muitos acreditam que Blake foi responsável pela morte de sua esposa, Bonnie Lee Beckley, em 2001, porém isso nunca foi comprovado e o caso segue como mistério não resolvido pelas autoridades. Blake foi o único suspeito, mas sua culpa nunca foi comprovada. Depois, decidiram que ele era responsável pela morte dela e foi condenado a pagar 30 milhões à família de Buckley. Em 2012, ele aceitou ser entrevistado por Piers Morgan para divulgar seu livro de memórias autopublicado, Tales of a Rascal. Quando Morgan questionou sobre o caso da esposa, o clima mudou no estúdio e Blake ficou claramente irritado.
Ele disse que concordou em falar sobre qualquer interessado no livro, mas dispensou Morgan desse acordo por achar que seria uma entrevista amigável. Blake perguntou a Morgan se sabia por que havia sido preso, e o entrevistador respondeu: "Diga-me." Em resposta, Blake simplesmente afirmou: "Bem, antes de começar a fazer perguntas, pesquise antes", e assim evitou responder à pergunta. Blake então explicou que Bakley tinha machucado muitas pessoas durante a vida dela e acrescentou que ninguém nunca conseguia encontrá-la quando precisava, já que ela morava em áreas diferentes, em épocas diferentes, carregava 15 carteiras de identidade e possuía 15 cartões de crédito. Após o casamento, todos passaram a saber onde o casal morava, e semanas depois, ela morreu. Ele pediu para Morgan refletir, ficando mais irritado conforme a entrevista progredia. A entrevista teve muitos palavrões, com Blake repreendendo Morgan e, em um momento, acusando o entrevistador de insultá-lo ao fazer perguntas sobre o caso da esposa dele. Morgan manteve a calma e perguntou a Blake se ele era são. Blake respondeu que não aceitaria ser chamado de mentiroso. Às vezes, ele apenas repetia falas de seus filmes e livro, acusando o entrevistador de ser como os policiais, que, segundo ele, queriam vê-lo preso para sempre. Número 1. Em 1987, o famoso ator Sean Connery concordou em participar do programa 2020, durante o qual foi entrevistado por Barbara Walters. O objetivo era falar sobre a carreira e filosofia de Sean Connery, mas logo ficou evidente que Barbara Walters tinha outras perguntas. Ela se incomodou com uma entrevista anterior à imprensa escrita em que Sean Connery disse não ver problema em agredir uma mulher se ela estivesse histérica e não pudesse ser acalmada. Ele justificou dizendo que nunca agrediria uma mulher como faria com um homem. E na época poucas pessoas pareceram notar. Seus comentários só vieram à tona na polêmica entrevista com Walters, o que o incomodou. Walters lembrou os comentários antigos e perguntou se Connery se recordava do que dissera anos antes. Connery confirmou e disse que ainda mantém sua opinião. Walters, visivelmente surpresa com isso, perguntou se ele achava esse comportamento aceitável, ao que Connery respondeu que não achava nem bom nem ruim. Ele explicou que acreditava que dependia totalmente da situação e se tal agressão seria justificada. Ela perguntou que situação justificaria isso e Connery respondeu que, quando uma mulher não deixa um assunto de lado, algo que ele achava comum, isso poderia ser necessário. Walters ficou enojada com os comentários de Connery e disse que ele deveria esperar milhares de cartas de reclamação de telespectadores ofendidos. Connery disse anos depois que o programa foi editado para prejudicá-lo e só 20 minutos de uma discussão de 2 horas foram exibidos. Ele acrescentou que estava tentando explicar para Walters que seria muito mais prejudicial machucar alguém psicologicamente do que fisicamente, e reiterou que já havia explicado isso em um livro que ele mesmo escreveu. Ele acreditava que seus comentários durante aquela entrevista haviam sido tirados de contexto e sentia como se tivesse sido provocado por Walters a dizer algo com o qual não se sentia confortável. Muito obrigado por assistirem. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de clicar no botão de curtir. Além disso, não se esqueça de se inscrever e clicar no sininho para ficar por dentro de todos os nossos próximos vídeos. Mas, meu nome é Top 5 Unknowns e eu vejo vocês no próximo.